Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar mais uma classe gramatical que é pronomes. A aula de hoje é sobre pronomes. O que é pronomes? Vem pronomes. Não, brincadeira, vamos lá. Os pronomes, eles representam uma classe gramatical que tem a função somente de substituir ou acompanhar um nome, um substantivo, por isso que é pronome. Eles podem substituir um nome ou acompanhar um substantivo, beleza? E quais são as classificações dos pronomes? Nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, demonstrativos, os pronomes de tratamento, indefinido, relativo e interrogativo. A gente vai trabalhar sobre cada um deles agora, não perca! Muito bem. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Nós temos 3 pessoas no discurso. Será que eu... Ok, não mostrei aqui ainda. Vou mostrar mais à frente. Nós temos 3 pessoas do discurso, só para você entender. A primeira pessoa do discurso é aquela pessoa que fala. Então, se é a pessoa que está apresentando a informação, eu tenho a primeira pessoa do discurso, beleza? Então, a primeira pessoa do discurso é aquela que fala. A segunda pessoa do discurso é aquela que ouve. Então, se eu estou ouvindo alguém ou um grupo de pessoas está ouvindo, eu tenho a segunda pessoa, é com quem eu falo, beleza? A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda é com quem eu falo e a terceira pessoa é a terceira de quem eu falo, ou seja, é o assunto, beleza? Então, quem fala é a primeira, quem ouve é a segunda e de quem é falado ou o assunto do assunto. O assunto da questão é a terceira pessoa, beleza? Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Quais são os pronomes pessoais? Nós temos 2 tipos, os pronomes pessoais do caso reto e também nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. A primeira tem a função de sujeito, ou seja, aquele que está praticando a ação. Você pode assistir essa aula aqui, ó, que fala sobre sujeito, tipos de sujeito, e você pode estudar um pouco mais detalhado. Os pronomes do caso reto, eles têm a função de sujeito, ou seja, aquele que pratica a ação. E nós também temos os pronomes do caso oblíquo, os pronomes do caso oblíquo, eles substituem substantivos e também eles vão completar a informação do verbo. Aí a gente vai ver, mais à frente você pode ver aqui sobre tipos de predicado, que você pode entender o que é complemento verbal, informações do verbo, beleza? Curte lá, vai dar uma olhadinha lá, mas não agora, no final desse vídeo, tá? Professor, quais são os pronomes do caso reto e quais são os pronomes do caso oblíquo? A primeira pessoa, como eu disse, é a primeira pessoa que fala. Nós temos a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural é eu. A primeira pessoa do singular é eu. E a primeira pessoa do plural, que é nós. Então, eu falo ou nós estamos falando, beleza? E os pronomes do caso oblíquo da primeira pessoa é me, mim, comigo ou nos e conosco. A segunda pessoa do singular é aquela pessoa que fala, ou a segunda do plural, beleza? Então, eu tenho tu ou você. Eu, professor Nelson, eu não gosto muito de utilizar o você como pronome do caso reto, tá? Eu tenho mais afinidade com o pronome tu. Eu não gosto do você na hora de ensinar para os alunos, tá? Por isso que eu vou ensinar para você. Eu vou tirar ali, ó, você. Então temos... Mas eu coloquei para você entender que existe essa questão, tá? Esse pronome. Mas eu não gosto. Então nós temos a segunda pessoa do discurso, que é tu e vós. E aí os pronomes do caso oblíquo é te, ti, contigo ou convosco. E a terceira pessoa do discurso é aquela de quem eu falo, que é o assunto, que é o ele e ela, eles e elas, ou no pronome no caso oblíquo, que é o a, lhe, se, si, consigo, os, as, lhes, se, si, consigo. Tudo bem? Qualquer dúvida, ó, deixe no comentário aqui embaixo. Professor, poderia explicar um pouco melhor, que a gente faz outro vídeo, a gente trabalha com isso. Agora, os pronomes possessivos, eles são bem mais simples, são aqueles que dão uma ideia de posse. Então, se pertence a você, você vai utilizar o pronome possessivo. Aí aqui... Não se esqueça que sempre nós vamos usar as pessoas do discurso, tá? Para você compreender melhor, nós vamos usar as pessoas do discurso como modelo. E você vai ver nos verbos e outros assuntos e outras classes gramaticais
que as pessoas do discurso são importantes. Então, a primeira pessoa do discurso eu tenho meu, minha, meus e minhas, ou nosso, nossa, nossos e nossas. Primeira pessoa do discurso, que é eu ou nós. Segunda pessoa do discurso, teu, tua, teus e tuas, vosso, vossa, vossos e vossas. Tá? E a terceira pessoa do discurso é seu, sua, seus e suas. É o mesmo pronome para o singular e plural. Só essa parte que é aí. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, ou seja, seja no discurso, seja no tempo, no espaço. Então, dependendo da posição de um elemento com quem estou falando, ou a pessoa do discurso, a gente utiliza um pronome demonstrativo. Para você entender isso, a gente vai trabalhar um pouquinho alguns exemplos, para você nunca mais esquecer. Quais são os pronomes demonstrativos? Nós temos os pronomes demonstrativos no feminino e no masculino, que é este, esse, aquele, estes, esses e aqueles, e esta, essa, aquela, essas, essas e aquelas. E é importante você saber isso, existem alguns pronomes demonstrativos que eles não variam, ou seja, eles não mudam com nenhum gênero, que é o isso, isto ou aquilo. Para você entender agora a aplicação do pronome demonstrativo, na prática, vamos imaginar o seguinte, ó. Quando que eu vou utilizar o este, esta, estes, estas ou isto? Quando o elemento está com quem fala, ou seja, a primeira pessoa do discurso. Quando o elemento está com a primeira pessoa do discurso, ou seja, o elemento está com quem está falando, olha, o elemento está com quem está falando, então eu vou utilizar este. Então quem está falando está com o livro, assim, este livro, ele é importante para a sua vida, beleza? Então está com quem fala, está com a primeira pessoa do discurso, eu utilizo este, esta, esses, estas e isto. Importante. Mas se o elemento está com a pessoa do segundo discurso, então se o elemento está com a pessoa do segundo discurso, eu estou falando com você e você está com o material, eu falo, ó, esse controle aí, essa janela, se você está com a janela, quem vai estar com uma janela, né? Então, se você está com um elemento e eu vou falar contigo e eu vou falar sobre este elemento que está contigo, eu vou utilizar esse, essa, esses, essas e isso, beleza? Lembrando que isso é invariável, não existe issos. E se, agora sim, o elemento está com a terceira pessoa ou está distante de quem fala e com quem se fala, eu falo o seguinte, ó, nós temos um exemplo aqui desses dois. Aí eles vão falar o seguinte, nós vamos pegar aquelas ondas, por quê? As ondas estão distante de quem está falando e com quem está falando, referente à terceira pessoa. É a forma mais simples de entender esse, essa, esses e essas, este, esta, aquele e aquela, tá? Se está com quem fala, se está com a primeira pessoa, este. Se está com a segunda pessoa, esse. Se está com a terceira pessoa, aquela. Beleza? E aí esses são os elementos, só para você entender, para a gente finalizar isso aqui. Se está com a primeira pessoa, nós temos este, esta, esses, essas e isto. Se está com a segunda pessoa, esse, essa, esses e essas. E se está longe ou está com a terceira pessoa, a gente fala aquele, aquela, beleza? Os pronomes de tratamento, eles são empregados para demonstrar respeito às pessoas de uma situação formal. Então eu utilizo aí os pronomes de tratamento. Aqui são alguns. Uma importante informação aqui, o você, ele não utiliza em situações formais, tá? O você utiliza informações informais. Então, utilizamos o pronome você. E aí a gente tem alguns senhor, senhora, vossa excelência, vossa magnificência, vossa senhoria. São alguns exemplos de pronome de tratamento, tá? Então, você pode usar, deve usar os pronomes em situações formais, em início de e-mails e algumas informações, cartas, recados e assim por diante, tá? Os pronomes indefinidos são pronomes que substituem ou acompanham o substantivo de maneira imprecisa. Quando eu não estou querendo ser bem claro sobre um elemento, eu utilizo os pronomes indefinidos. Aqui são alguns, tá? Algumas pessoas, alguns, poucos, quem, alguém. Então, quando eu não quero deixar bem claro quem é a pessoa, eu utilizo um pronome indefinido.
Algumas pessoas disseram que você não é importante. Quem? Algumas pessoas. Eu não deixei bem definido quem seja, deixei bem vago, tá? Não pode esquecer disso. Os pronomes relativos, ele se refere a um termo já dito na oração e assim a gente evita a repetição. Quando a gente trabalha com coesão e coerência, a gente fala que o texto precisa ser organizado e precisa ter sentido. E para evitar a repetição. Então, para a gente evitar as repetições de alguns termos, a gente utiliza os pronomes relativos. E esses podem ser substantivos, adjetivos, pronomes, tá? Eles podem substituir isso. Você pode ver alguns exemplos aqui sobre o emprego dos pronomes relativos. Por exemplo, aqui, os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Então, os quais, aqui é um pronome relativo, faz referência ao substantivo dito anteriormente, que é temas. São plantas cuja raiz é muito profunda. Então, aqui o cuja aparece entre dois substantivos, que é plantas e raiz, e faz referência também a plantas. Quem tem a raiz muito profunda? Plantas. Tá? Daniel visitou o local onde nasceu seu avô, onde também faz referência ao pronome ao substantivo local. Tive férias que sonhava, ou tive as férias que sonhava. O que faz referência ao substantivo férias. Então, o pronome relativo, ele faz referência a um substantivo ou a um termo já citado para evitar repetições, tá? E quais são eles? Aí nós temos alguns que variam, que é o qual, a qual, os quais, as quais e assim por diante, e os pronomes relativos que não mudam, que é quem, que e onde. E para finalizar a aula de hoje, nós temos os pronomes interrogativos. São eles que ajudam a formular ou a criar perguntas diretas ou indiretas. A gente tem as frases interrogativas, você pode assistir essa aula sobre frases interrogativas que a gente comenta sobre isso. Então, você pode ver aqui, ó, qual, quais, quanto, quantas, quanta, quantas e quem e que. São esses os pronomes interrogativos. Eles ajudam a formular perguntas diretas que você consegue ver, por exemplo, quantos são os professores que farão a prova? Ou quem está falando? Beleza? Aqui eu tenho aqui um pronome, uma pergunta direta. E eu posso dizer o seguinte: gostaria de saber quem está falando. Olha aí, quem está falando. Beleza? Então, espero que você tenha entendido essa aula sobre pronomes. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Me siga lá nas redes sociais. Terei o maior prazer de ter você comigo lá nas minhas redes sociais. Então, muito obrigado pela sua presença. Valeu, falou, tchau!